Esse vídeo é para você que já ouviu falar de Lei Rouanet, mas não sabe muito bem o que é. Ouviu principalmente que Lei Rouanet é uma mamata e que o governo não deveria dar dinheiro para os artistas vagabundos. Bom, nesse vídeo eu vou explicar para você de fato o que é Lei Rouanet e como ela funciona. Assim você vai poder opinar de forma embasada na rodinha de cerveja e não ficar repetindo o que os desinformados estão dizendo por aí. Se depois desse vídeo você continuar achando que a Lei Rouanet é uma mamata, eu vou respeitar e vou ter que admitir que você tem direito de ter a sua opinião, porque sabe como as coisas funcionam. Mas é preciso conhecer para criticar, não é? Então fique comigo nesse vídeo e entenda tudinho como funciona a Lei Rouanet. Olá! Bem-vindos ao canal O Valor da Arte, o canal que te ensina tudo sobre arte e cultura no Brasil e que principalmente te explica de onde vem e para onde vai o dinheiro da cultura do país. Ah, e se você quer saber sobre a polêmica dos famosos que usam dinheiro da Lei Rouanet, você vai ter que ficar até o fim do vídeo. Eu sou a Lia Levin e eu me formei em psicologia na USP. Mas logo fui me enveredando para os caminhos artísticos e me tornei uma artista, atriz, bailarina, cantora, circense. Com o tempo fui percebendo que eu precisava produzir os meus próprios trabalhos para não ficar dependendo da sorte e de outros me chamarem para trabalhar. Então eu comecei a estudar produção cultural e principalmente leis de incentivo à cultura. Para quê? Para poder captar recursos para realizar os meus próprios espetáculos. Bom, eu não sei se você sabe o que é um produtor ou uma produtora cultural. Basicamente, um produtor cultural é a pessoa que tira a ideia do projeto artístico, de uma obra de arte, de um projeto artístico qualquer, do papel e transforma em realidade. Veja bem, por trás dos artistas no palco, por trás das obras no museu, existe toda uma logística. Existem etapas que têm que ser cumpridas, etapas de produção, até conseguir fazer com que aquela obra se realize. Quem está lá contemplando a arte não vê que por trás da arte tem muitas etapas. Então, a pessoa que planeja e executa essas etapas é o produtor cultural. Pensa que para uma obra de arte chegar num lugar, teve um caminhão que pegou, levou a obra de arte para lá. Para os artistas subirem no palco, alguém precisou ligar para o figurinista, comprar o tecido, alugar o teatro, marcar o cronograma, as datas, fazer os pagamentos, enfim, toda essa logística que está por trás da arte é papel do produtor cultural. E muitas vezes também é papel do produtor cultural ser um empreendedor, ou seja, ser a pessoa que investe em tudo isso, que idealiza e empreende para que a arte aconteça. Então, o produtor cultural, muitas vezes, ele também é o responsável pelos gastos e pelo lucro do projeto. Esse é o ganha-pão dele, o negócio dele é a arte. Ok, mas da onde vem o dinheiro para fazer arte? Existem algumas formas de conseguir dinheiro para fazer arte. Tá? Você pode fazer com recursos próprios, você pode ser financiado por uma instituição, você pode estar por trás... Deixa eu ver. Existem algumas fontes de onde o dinheiro para fazer arte pode vir. Pode ser de recursos próprios de um investidor, porém também pode ser via leis de incentivo à cultura. Existem várias leis de incentivo à cultura no Brasil. A mais conhecida, e a que vocês devem ter ouvido falar, se chama Lei Rouanet. Na verdade, ela nem se chama mais Lei Rouanet. Ela se chama Lei Federal de Incentivo à Cultura. O nome antigo dela é Lei Rouanet, ela foi criada em 1991. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, que aqui eu vou chamar de Lei Rouanet para ficar mais fácil para todo mundo entender, ela é uma lei de renúncia fiscal. O que significa isso? Através dessa lei, o governo renuncia da parte da arrecadação do imposto de renda para que essa parte vá diretamente para a cultura e para a arte. Ou seja, simplificando, empresas e pessoas físicas podem dar parte do seu imposto de renda para projetos culturais aprovados na Lei Rouanet e depois eles vão receber esse dinheiro que eles deram, vão receber de volta como abatimento de imposto. Por isso que essa lei chama Lei de Renúncia Fiscal. Renúncia fiscal é um conceito que vocês precisam entender. É um dinheiro
que iria para uma outra finalidade, o governo renuncia para que vá para a arte. Ou seja, é dinheiro público de imposto. Imposto que as empresas e as pessoas físicas já teriam que pagar de qualquer forma. A diferença é que parte desse dinheiro vai direto para a cultura. Ele é revertido para a população, mas ele é revertido direto em benefícios culturais. Bom, eu dei uma resumida no que é uma lei de incentivo à cultura e o que é um mecanismo de renúncia fiscal. Mas se você quer entender um pouco mais sobre isso, é muito interessante que você entre em outros vídeos do canal e assista, porque eu explico muito melhor como funcionam as leis de incentivo, inclusive como funciona a Lei Rouanet em si e o mecanismo de renúncia fiscal. Beleza? Lia, se você quer empreender em arte, se você quer fazer um produto cultural, por que você não pega o dinheiro do seu próprio bolso, investe, faz um espetáculo, cobra os ingressos, as pessoas pagam o ingresso, aí você vai, cobre o dinheiro que você gastou e aí você tem lucro. É um negócio comum, igual todos os outros negócios no Brasil. Não tem por que você ter que usar uma lei de incentivo à cultura para fazer isso. Pois bem, o teu pensamento, ele faz sentido, mas ao mesmo tempo ele não faz sentido. E eu vou explicar por que apesar de lógico e sensato, ele não é aplicável. Empreender em arte não é, na maioria das vezes, como empreender em qualquer outra área. Por quê? Porque a receita que você tem nunca vai cobrir, ou dificilmente vai cobrir a despesa que você tem. Eu vou ser obrigada aqui a dar alguns exemplos para vocês, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do que está por trás de produzir um espetáculo artístico, uma exposição, uma obra de arte, por exemplo. A gente vai, a gente assiste, a gente contempla, mas a gente nem pensa o que está por trás. Então eu vou tomar a liberdade aqui de falar algumas coisinhas para vocês. Pensa assim, eu vou dar um exemplo de um espetáculo teatral. Por que eu vou dar um exemplo de um espetáculo teatral? Porque é o que eu entendo melhor e é o que eu tenho menos chances de falar besteira, certo? Então eu vou usar esse exemplo, que é um exemplo simples, tá bom? Um espetáculo teatral. Para você fazer um espetáculo teatral, eu até peguei aqui a minha fichinha. Você vai ter que pagar o aluguel do teatro, o elenco, que pode ter 2, 3, 5, 10, até 20 pessoas. Você vai ter que pagar, por exemplo, o cenário, o figurino, os produtores, o diretor. Se for um musical, pensa, se for um musical, vai ter que pagar todos os músicos que tocam aquela música ao vivo, porque musical é música ao vivo, geralmente. Tem que pagar o maestro. Isso é só o mínimo que você precisa para fazer um espetáculo teatral. Falei aqui o básico, tem outros gastos envolvidos, mas não vamos entrar muito em detalhes para também não ficar uma coisa assim, tipo, blá, 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 blá. Então, tá, vou continuar. Então vamos calcular por baixo, que uma sessão de uma peça simples custe R$10.000. Cada sessão custa, para sair do papel, para ser realizada, R$10.000. Vamos supor que caibam mais ou menos 200 pessoas num teatro, tá? Isso significa o quê? Que para o espetáculo ter 30% de lucro, ou seja, para você arrecadar naquela noite R$13.000, você vai ter que vender cada ingresso por R$65. Isso se o teatro estiver completamente lotado todas as noites. Ah, tá bom, Lia, qual que é o problema? O ingresso, R$65, paga R$65, vai assistir sua peça, você paga sua peça, você ganha lucro. Não tem problema nenhum nisso. Bom, eu te conto todos os problemas disso. O primeiro, todas as sessões lotarem. Que peça de teatro, mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são polos culturais, onde as pessoas têm o hábito de ir ao teatro, que peça de teatro que lota todas as noites? O segundo problema, as pessoas terem R$65 para pagar numa peça de teatro. Gente, vamos pensar em termos de Brasil. Todo mundo pode gastar R$65 numa peça de teatro. E o terceiro problema, as pessoas quererem gastar R$65 numa peça de teatro. Porque muita gente pensa, R$65 é muito dinheiro. Mas vai num restaurante e gasta isso facilmente. Mas para tirar do bolso para ir a uma peça de teatro é bem diferente. Então não é tão simples assim arrecadar com bilheteria o que eu preciso para pagar um espetáculo. Minha gente, agora eu peço que vocês saiam de São Paulo, saiam do Rio, saiam das capitais. Vão para o interior do Nordeste, para o interior do Norte.
Você acha que as pessoas têm dinheiro para pagar R$ 65 para ir no teatro? Aí eu vou te fazer mais uma observação. Para levar essa peça para lá, ainda vou ter que pagar a passagem e a hospedagem de toda a equipe. Ou seja, a peça vai ficar mais cara ainda para ir para um lugar onde as pessoas têm menos dinheiro ainda. Como é que a gente resolve essa equação? Como é que um produtor vai arriscar levantar uma peça, fazer uma peça e levar ela até um lugar onde as pessoas não vão ter dinheiro para pagar? Lia, não sabia que era tão caro assim, né? Nem tinha imaginado. Eu entrei lá, eu vi aquela coisa linda acontecendo na minha frente, mas não parei pra pensar que era caro fazer tudo aquilo. Bom, vocês já entenderam que na grande maioria das vezes a bilheteria não paga o custo da peça, certo? Então como que a gente vai resolver essa equação? Se a cultura é um bem essencial na vida das pessoas, assim como é a saúde, a educação, a alimentação, da onde que vai vir o dinheiro? Você não acha certo que o governo financie uma parte, que o governo garanta que existam produtos e atividades culturais para as pessoas? Bom, gente, quando eu falo em cultura, eu vou pedir encarecidamente que vocês abram a cabeça de vocês, tá bom? Entendam cultura de uma forma bem ampla. O hip hop que você vê na rua é cultura. A música que você escuta no seu streaming é cultura. A série que você vê no seu streaming é cultura. O que mais que é cultura? Uma exposição é cultura. Grafite é cultura. Dança é cultura. Teatro é cultura. Cinema é cultura. Então, não adianta você falar que a sua vida sem cultura seria legal. Não adianta falar que você vive sem cultura e que cultura não é essencial. Não é possível que você pense que sua vida faria sentido sem cultura. Não é possível que você pense que um país pode ser rico sem uma produção cultural rica. É um fato que país evoluído, país de primeiro mundo, tem arte e cultura. E país que não é evoluído, não tem arte e cultura acontecendo. Então, se a gente quer que o Brasil seja um país legal, um país bom para todos, a gente precisa pensar com que recursos que vai se fazer arte no país. Legal, Lia, muito legal. Só que eu ouvi falar da tia da vizinha, do cunhado da minha irmã, que a Lei Rouanet dá dinheiro para os artistas. E não é justo, porque o artista tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Não é assim, o governo pega e dá dinheiro para o artista vagabundo ficar sem fazer nada. Olha, eu acho que a tia do cunhado da sua amiga do irmão, da sua prima, era isso? Acho que era isso. Não sabe como funciona a Lei Rouanet. Só que eu vou te explicar para que você possa explicar para esse indivíduo como que funciona a lei. Porque daí ele pode ficar mais tranquilo e dormir mais tranquilo em casa, que o governo não está dando dinheiro para ninguém ficar em casa sem fazer nada. Então, como funciona a lei? É o seguinte, eu tenho a vontade de realizar um projeto cultural. Eu, artista ou produtora. O que eu faço? Eu elaboro bem esse projeto, detalho bem as etapas de realização, qual vai ser o produto final desse projeto, todos os custos envolvidos, é bem detalhadinho, tá? Escrevo tudo isso e submeto para a Lei Rouanet. Uma vez que eu submeti, o Ministério da Cultura vai pegar esse meu projeto, vai avaliar sobre os critérios da lei, vai entregar para uma comissão de cultura e eles vão aprovar ou reprovar o meu projeto. Pode acontecer deles aprovarem o meu projeto, mas fazerem cortes, por exemplo. Eles podem falar, legal, Elia, você pode fazer seu projeto, só que esse gasto aqui, esse gasto aqui, esse gasto aqui vai ter que diminuir. Isso aqui você não pode fazer. Então ele pode aprovar o meu projeto, porém com um valor menor do que eu propus. Bom, quais projetos podem ser aprovados na Lei Rouanet? Bom, projeto tem que ser, primeiro, ter finalidade artística, ter um produto artístico como resultado. Agora, a Lei Rouanet não avalia o conteúdo do seu projeto. Vou dar um exemplo bem simples, você vai entender. Se o seu projeto é de música clássica, ele não tem mais ou menos chance de ser aprovado do que um projeto de funk, por exemplo. Por quê? Porque a Lei Rouanet não vai entrar no mérito do conteúdo ou do valor daquela linguagem. A única coisa de conteúdo que a Lei Rouanet vai entrar no mérito é se tem algum conteúdo racista, LGBT-fóbico ou se faz propaganda para alguma entidade política ou alguma empresa, tá? Então, qualquer projeto com finalidade artística, se bem elaborado, pode ser aprovado na Lei Rouanet. Ok, uma vez o seu projeto aprovado, vamos supor eu fiz um projeto, o valor de R$100 mil e aprovaram. Foi aprovado. Quer dizer o quê? Que a Lei Rouanet vai me dar R$100 mil?
Quem me dera! Não vai me dar 100 mil reais, gente. O que eu ganho é o direito de captar 100 mil reais com as empresas e com as pessoas físicas. Então, meu bem, a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. Então, assim, depois que o meu projeto é aprovado, que já dá um trabalho bem grande escrever o projeto, elaborar bem, ver quem são as pessoas que vão trabalhar, submeter. Depois que o projeto é aprovado, eu ainda tenho que ir atrás do dinheiro. Então, por aí já não é pouco trabalho. Então, você já percebe que não tem nenhum vagabundo, porque é super difícil aprovar projeto na lei e depois é super difícil captar o dinheiro. Ah, mas quer dizer que a empresa vai poder dar dinheiro para o projeto aprovado na lei e depois receber Como é que funciona isso? Porque eu não estou entendendo. A empresa, tipo, patrocina, dá o dinheiro? Sim. Empresas podem destinar até 4% do seu imposto devido para um projeto cultural aprovado na Lei Rouanet. Depois elas vão receber isso de volta na instituição do imposto. A mesma coisa para pessoas físicas. Pessoas físicas podem dar até 6% do seu imposto devido para um projeto artístico. É patrocínio? Muitas pessoas chamam de patrocínio. Eu não gosto de chamar de patrocínio. Por quê? Porque no patrocínio você dá dinheiro e você nunca mais vê esse dinheiro. Na Lei Rouanet, não. O dinheiro que você iria pagar de imposto, em vez de você pagar para a Receita Federal, você paga para um projeto artístico. Então, você não perde nada, você sai no 0 a 0. Então, o que aprendemos até agora sobre a Lei Rouanet? 1. Que a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. A Lei Rouanet dá o direito de você captar dinheiro com as empresas e pessoas físicas. 2. A Lei Rouanet não incentiva pessoas, ela incentiva projetos. Se as pessoas trabalharem no projeto, elas serão remuneradas pelo seu trabalho. Elas vão receber dinheiro segundo o que está escrito na planilha orçamentária do projeto. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa for um ator no projeto, ele vai ganhar o salário dele conforme o produtor escreveu lá no projeto que seria o salário do ator. Mas Lia, ainda assim não é certo, porque o dinheiro é público. Então, ele tem que ir para o público, ele tem que ir para a população desfrutar, porque é dinheiro de imposto, e dinheiro de imposto é dinheiro para usufruto público e para bem geral da nação. Não para um produtor ou para um ator trabalhar e ganhar dinheiro. Ok, você tem razão. Porque tudo que é feito com dinheiro público, e sim, aqui é dinheiro público de renúncia fiscal, precisa voltar para a população de alguma forma. Então, por isso que a Lei Rouanet obriga o produtor, o proponente do projeto, a entregar contrapartidas para a população. Eu vou dar exemplo de algumas dessas contrapartidas para você entender como sim o dinheiro que vai para a Lei Rouanet, que vai para o artista e para o produtor através da Lei Rouanet, volta para a população em forma de benefícios culturais, tá bom? Então, por exemplo, todo projeto que usa dinheiro de Lei Rouanet é obrigado a dar 10% da entrada ou da bilheteria de forma gratuita para instituições ou para pessoas que não têm dinheiro para pagar. Então, se eu sou uma produtora que realizei um espetáculo com dinheiro da Lei Rouanet, eu sou obrigada a dar 10% da bilheteria de forma gratuita. Eu sou obrigada a distribuir para a população, para instituições, da maneira que for, e eu sou obrigada a provar que eu fiz isso. Outra contrapartida é que o produtor é obrigado a cumprir uma cota de ingressos com um valor máximo, com um teto de R$50. Então, 20% da bilheteria não pode custar mais de R$50. Daí pode entrar uma discussão, você acha R$50 muito? Você acha R$50 pouco? Bom, esses R$50 é o valor do Vale Cultura, que é um valor que o governo estabeleceu. Outra contrapartida que o produtor é obrigado a fazer, ele é obrigado a colocar medidas de acessibilidade no teatro dele ou na exposição dele. Então, acessibilidade para pessoas com deficiência, libras, audiodescrição. Então, a Lei Rouanet, no fundo, ela ajuda a democratizar o acesso aos produtos culturais. Além disso, o produtor é obrigado a oferecer algumas atividades gratuitas sempre. Pode ser que não seja, por exemplo, uma sessão de espetáculo, mas pode ser um debate com os artistas, ou um curso, um workshop aberto ao público. Então, tem uma série de contrapartidas que a população vai receber de volta por ser dinheiro público sendo utilizado. Olha, 3,3 bilhões de ingressos já foram disponibilizados gratuitamente por causa de Lei Rouanet. Pensem bem, não toda
atividade feita com dinheiro da Lei Rouanet é cobrada. Muitas atividades realizadas com dinheiro de Lei Rouanet são gratuitas, já que o produtor, o artista, ele não tem que se preocupar em receber dinheiro, em arrecadar dinheiro, porque todo o projeto dele já foi pago com Lei Rouanet. Então tem muita coisa gratuita sendo feita e distribuída para a população por aí por causa de Lei Rouanet. Bom, vocês já entenderam que eu sou a favor da Lei Rouanet, certo? Então isso aqui já está claro. Mas, Lia, eu ouvi dizer que a maioria dos projetos realizados por Lei Rouanet são de artistas famosos, são projetos enormes, megalomaníacos, que nem precisariam de Lei Rouanet para existir. Então, assim, na verdade, a Lei Rouanet não está dando dinheiro para quem está começando, não está dando dinheiro para aquelas companhias que não teriam dinheiro para fazer se não fosse a Lei Rouanet. Não sei. Errado. Isso aí é o que estão falando. Mas se você quiser saber com seus próprios olhos, é só você abrir um guia cultural. Ou na internet, ou um guia em papel. Folheia o guia cultural. É muito fácil saber se alguma obra foi feita com dinheiro de Lei Rouanet. É simples, aparece este logotipo aqui. É obrigatório colocar este logo em qualquer projeto que foi feito com dinheiro da Lei Rouanet, de modo que você não pode ser enganado. Se você foi numa peça, eu falo bastante de peça, né? Eu falo bastante de peça porque eu amo teatro, gente. Eu amo a arte do ao vivo, mas não tem problema. Se for no filme, é no começo do filme, no final do filme. Se for na exposição, é naquele painel que tem na entrada, explicando. Sempre vai ter o logo da Lei Rouanet. Então tem como você ser enganado. Você pode ficar atento, você pode olhar. Além disso, eu vou te mostrar um outro truque, uma coisa assim genial. É só você entrar no buscador, lá no navegador da sua internetzinha, e escrever Versalic. Versalic. Versalic é um sistema totalmente público, aberto e transparente. E nesse sistema você pode consultar tudo, todo centavo que já foi dado via Lei Rouanet. Você pode saber que empresa deu, para quem que deu, para que projeto deu, quanto que custou o projeto, que ano foi feito, tudo. Você pode consultar tudo. Então, não deixe que os outros façam a tua cabeça. Entra no Versalic e tire as suas próprias conclusões. Quem são os grandes patrocinadores? Quais são os grandes projetos? Quem são os famosos que usaram a Lei Rouanet? Todas essas respostas você pode achar no Versalic. Tudo bem, Lia, mas eu sei, isso é um fato, que o Luan Santana, a Cláudia Leite, a Daniela Mercury, o Caetano Veloso usaram dinheiro via Lei Rouanet. E eu não acho justo isso. Por quê? Porque eles já têm dinheiro, eles são cheios da grana. Fora que cada show deles custa, sei lá, R$100, R$200 e lota. Ou seja, eles não precisam da Lei Rouanet, porque eles têm bilheteria. Então, não é justo esses artistas usarem a Lei Rouanet. Isso é um absurdo, absurdo. Bom, não é justo sob que ponto de vista? Porque sobre o ponto de vista legal, eles não estão infringindo nada. Porque a Lei Rouanet permite que qualquer cidadão brasileiro capte dinheiro para finalidade artística. Todas essas pessoas que eu citei são cidadãos brasileiros e fizeram projetos artísticos. Então eles estão dentro da lei. Agora, se você quer definir um critério de famosidade, famosos não podem usar a Lei Rouanet. Qual é o critério objetivo de famosidade que você propõe? É a quantidade de seguidor no Instagram? É a quantidade de ingressos que eles já venderam no passado? É a quantidade de dinheiro que eles têm no banco? Fica difícil estabelecer quem é famoso e quem não é famoso. E outra, vamos supor que tenha um cara famoso, sei lá, vamos pegar aí o exemplo, fala um aí. O Caetano Sangalo, adorei, nossa. Vamos supor que o Caetano Sangalo, que é um artista famoso, que já tem muitos anos de carreira e que lota, os shows deles lotam em São Paulo, em Goiânia, em Manaus, em Belo Horizonte, o show dele sempre lota, a bilheteria bomba e ele não precisa de dinheiro. Vamos supor que ele queira fazer um projeto numa cidade mais remota, ou num lugar que as pessoas não têm dinheiro para comprar o ingresso, ou que ele queira fazer um projeto para crianças carentes assistirem, ou que ele queira fazer um filme sobre algum assunto, que não vai dar dinheiro. Não vai dar, mas ele quer fazer. Ele tem o direito de fazer. De repente,
pode ser um benefício muito grande para a população, esse produto que ele vai criar e que ele não poderia criar sem a Lei Rouanet. Agora, só porque ele é famoso, o Caetano Sangalo, ele não pode usar a Lei Rouanet? Mas, Lia, o que você está querendo me dizer? Que o Luan Santana tem direito de fazer um show comum dele lá, com o dinheiro da Lei Rouanet, que você é a favor disso, que um show comum que ele já faria de qualquer jeito e ganharia uma nota, você é a favor que ele use a Lei Rouanet? Não, eu não sou a favor. Eu, pessoalmente, não sou a favor. Isso não tem nada a ver com a lei, tá? A lei é a lei. A minha opinião é a minha opinião. A minha opinião é que o Luan Santana não deve usar a Lei Rouanet para fazer um show dele comum. Porém, o que vocês têm que criticar não é a Lei Rouanet. Por quê? Se o Luan Santana conseguiu captar dinheiro para o show dele, é porque alguma empresa quis dar. Porque, como eu já disse aqui, a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. Ela dá apenas o direito de captar com a iniciativa privada. Então, se algum famoso conseguiu realizar alguma coisa usando a Lei Rouanet, é porque teve uma empresa que quis dar dinheiro. E é essa empresa que vocês têm que olhar e criticar. Pensou nisso? Não tinha pensado nisso, né? Nem pensou em olhar a empresa. Já foi direto criticando o governo, o Caetano Sangalo. Gente, vamos olhar para a iniciativa privada e vamos responsabilizar a iniciativa privada também pelos projetos que ela escolhe patrocinar. Agora, você sabe por que teve uma grande empresa que decidiu incentivar um projeto de um famoso? Porque ele quis aparecer na mídia. É óbvio que projetos de famosos têm muito mais visibilidade e dão muito mais visibilidade para a marca que incentiva. Porque a Lei Rouanet permite que o incentivador, a empresa que incentiva, coloque o seu logotipo, a sua marca, nos flyers de divulgação da peça, nas peças de mídia. Então, isso traz muita visibilidade. Então, muitos incentivadores, muitas empresas escolhem projetos grandes, com pessoas famosas dentro, porque isso traz muita visibilidade e marketing para a marca delas. Portanto, não se trata de cair matando em cima da lei, ou do governo, ou dos artistas, e sim cair matando em cima da empresa. Você que é consumidor, você pode exigir, você pode olhar as empresas e os produtos que você usa, consome, que tipos de projeto eles estão incentivando ou apoiando? Será que você concorda? Você, como consumidor, você tem um poder dentro do mercado de fazer escolhas. Entendem como acabar com a Lei Rouanet não vai ser a solução? Porque não vai impedir que os famosos continuem fazendo show. Só vai impedir que chegue dinheiro justamente naqueles projetos que não têm dinheiro. Gente, a solução está na mão de vocês. Vocês consumidores, vocês incentivadores, pessoas físicas, vocês pequenos, médios, grandes empresários, usem a lei de forma consciente. Usem a renúncia fiscal para apoiar projetos que realmente precisam do incentivo. Projetos que atinjam crianças carentes, projetos que falem do meio ambiente, projetos que combatem o racismo, projetos que cuidem do entorno. Esse tipo de projeto precisa do seu incentivo. Gente, economicamente falando, do ponto de vista econômico, a Lei Rouanet é uma política pública ultra, mega liberal, porque ela coloca na mão da iniciativa privada a escolha de que produtos culturais vão existir ou não. Vocês entendem? Ah, tá bom, Lia. Tá bom. Lei Rouanet é importante. Mas você sabe quanta verba é desviada com a Lei Rouanet? Você sabe quanta gente consegue roubar e desviar dinheiro por Lei Rouanet? É tudo uma falcatrua. Galera, desde quando corrupção e desvio de dinheiro é novidade no Brasil? E desde quando é exclusividade do setor cultural? Se for para acabar com qualquer medida ou lei que haja corrupção envolvida, a gente vai acabar com tudo no Brasil. A solução não é exterminar as políticas públicas porque dentro delas tem possibilidade de corrupção. A gente tem que melhorar a fiscalização. Talvez a gente tenha que melhorar as exigências de contrapartida, tem que ter mais contrapartidas. Eu só sei que assim, a prestação de contas da Lei Rouanet ela é bem rígida. Então, o produtor tem que anexar lá todas as notas fiscais, justificar para onde foi cada centavo. Então, não tem muito espaço para corrupção. Claro, sempre tem gente que é mestre em sonegar, em dar jeito. Tem, mas isso tem em todas as áreas, minha gente. Não é exclusividade do setor cultural. Tem também umas maçãs podres no setor cultural. Por mais que seja o meu setor, eu tenho que admitir.
Bom, se você chegou até aqui, meus parabéns. Você é uma pessoa que realmente quer se informar. Agora faz uma coisa, compartilha esse vídeo com outras pessoas, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que opinou sobre a Lei Rouanet sem saber. Por quê? Para a gente tirar o pessoal da desinformação, tirar o estigma da Lei Rouanet e principalmente para que as pessoas possam opinar de forma consciente, tornando esse país não só mais cultural, como mais transparente e mais honesto. Até a próxima!